Oi, tudo bem? Assistiu a primeira parte da aula, onde eu falo sobre princípios para as divisões principais? Pois bem, eu tinha dito que seriam em duas partes, não é verdade? Agora você vai assistir a segunda parte, que é a continuação dos princípios para as divisões principais, tá bom? Daqui a pouquinho, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre os princípios para as subdivisões do sermão. Bom, vamos lá, gente. A gente estava aí no terceiro ponto, né, que as divisões principais devem estar dispostas em forma de progressão. Já dei o exemplo e vários exemplos para vocês na última aula e precisamos, de fato, caminhar para o nosso próximo ponto. O nosso próximo ponto, que é o ponto de número 4, diz o seguinte: quando a tese do sermão, este é o assunto principal do sermão, consiste numa afirmação que requer validação ou prova, as divisões principais devem esgotar o assunto ou devem defender apropriadamente a posição nela proposta. O que eu estou querendo dizer com esse ponto? Parece muito difícil de entender, né? Mas é algo bem simples. Se você vai tratar de um assunto num sermão, e às vezes é um assunto difícil, às vezes é um assunto que exige provas, validação, o que eu estou dizendo é que você precisa usar o tanto de tópicos suficientes para esgotar esse assunto, para deixar provado esse assunto, entende? Não adianta você lançar uma tese, motivos, razões ou motivos pelos quais um cristão deveria vir à igreja. Você lança esse assunto. Aí você vai dar as razões. Aí você dá um, dois tópicos, ou um tópico só. Percebe? Um ou dois tópicos não explica suficientemente as razões pelas quais um cristão deveria frequentar uma igreja. Então, esse é o ponto 4. Quando uma tese, um assunto, ele é uma afirmação que requer validação ou prova, tenha certeza que as divisões principais devem esgotar ou defender o assunto. Num sermão, gente, em que a proposição ou a tese requer exigências, os ouvintes têm o direito de esperar que o pregador dê razões adequadas para a defesa. Ou seja, evidências ou provas insuficientes vão deixar o sermão inacabado. E o seu efeito talvez seja insatisfatório, entendeu? Então, nessas circunstâncias, todas as divisões necessárias ao desenvolvimento da ideia homilética devem ser inclusas no discurso. Veja só, nesse exemplo de esboço, a missão mundial da igreja. Então, vamos falar aqui sobre missões, né? A missão da igreja de pregar o evangelho. Então, a nossa tese é o seguinte: quais são as bases escriturísticas principais para missões, para pregar o evangelho, para missões mundiais? Aí eu digo, são duas bases. A primeira delas, todos os homens precisam de um Salvador. Então, por que eu tenho que pregar o evangelho? Em primeiro lugar, porque todos os homens precisam de um Salvador. É verdade isso, não é? Deixa eu voltar lá naquela tela que a gente sempre usa. Estou nesse tópico aqui. Todos os homens precisam de um Salvador. Vamos colocar aqui em vermelho. Ok. Aí nós temos um versículo ali, né, que é para comprovar isso. Nós temos um versículo que é Romanos 5, verso 12. E de fato, todos os homens pecaram, destituídos estão, carecem da graça de Deus. Não tem homens que façam bem, não tem um homem capaz de se salvar sozinho. Todos os homens de fato estão enfermos pelo pecado e estão precisando de um Salvador. E isso é fato. Então, em uma mensagem sobre missões, onde o pregador começa a tratar sobre o estado espiritual da humanidade, por que nós precisamos pregar? Porque o ser humano como um todo está numa decadência total espiritualmente. Isso não está errado em nada, está certíssimo. Então, isso precisa desenvolver essa ideia. Por que devemos pregar? Primeiro, porque todos os homens precisam de um Salvador. Legal. Mas eu preciso de mais provas. Por que eu devo pregar o Evangelho pelo mundo? Segundo lugar, porque Deus proveu a salvação para todos os homens. Legal, vamos pôr em vermelho aqui. Pronto, está em vermelho. Todos os homens precisam de um Salvador. Então, todos os homens precisam de um Salvador e Deus proveu salvação para todos os homens. Isso é verdade? É verdade. Ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, no ponto 1, todos os homens estão enfermos pelo pecado. No ponto 2, Deus proveu um remédio para todos os homens. E aí o pregador termina a mensagem aqui, que os homens todos estão perdidos, precisando de um Salvador,
e que nós devemos pregar porque Deus tem um remédio para todos os homens. Mas a pergunta é, não está faltando nada nesse esboço? O que vocês acham? Qual que é o ponto número 4 que eu estou ensinando para vocês aqui? É que quando um assunto exige validação ou prova, você tem que ter certeza que os tópicos que você está colocando aí, as divisões principais que você está pondo nesse sermão, no caso aqui em algarismo romano, caixa alta, letra maiúscula, aqui em vermelho, você tem que ter certeza que os tópicos são suficientes para responder a questão. Então, do que adianta todos os homens precisarem de um Salvador, como está no tópico 1? Do que adianta Deus prover a salvação para todos os homens, isto é, o homem está doente na sua casa e tem remédio na farmácia? Eu pergunto, está resolvido o problema? Uma pessoa está enferma em casa e tem um remédio feito na farmácia. Do que resolve uma pessoa estar enferma em casa e o remédio está na farmácia? Só tem uma coisa que é importante acontecer nesse momento. Porque senão essa pessoa doente morre em casa e fica com dor em casa. E não adianta nada a prateleira da farmácia estar cheia de remédio. Porque o que o ponto 1 está dizendo é isso: o homem está enfermo na sua casa. Todos os homens estão enfermos. E o ponto 2 que está dizendo é isso: é que a farmácia está lotada de remédio. Então, o que está faltando nesse esboço de sermão aqui? Deixa eu mostrar para você que tem um tópico invisível que eu deixei aqui. Eu quero que você visualize esse tópico. Tá? Ele está escondido aqui, olha o mouse, está escondido aqui. Se a pregação acabar aqui, essa pregação acabou mal feita, porque essa pregação exige mais um tópico. Qual é o tópico? Está aqui, ó, o tópico 3. Eu deixei ele em branco aqui para você não visualizar, e agora sim eu vou revelar ele. Esse tópico tem que estar na pregação. Se ele não tiver, não faz sentido algum. Temos um tópico oculto aqui. Vamos colocar ele na letra certa, que é em vermelho. Ok. Muito bem. Agora eu posso fechar aqui. De acordo com o ponto 1, todos os homens estão enfermos e precisam do remédio. De acordo com o ponto 2, a fábrica fez o remédio está na farmácia. O que faltaria nesse sermão? O ponto 3. Deus nos mandou pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, Deus nos mandou levar o remédio para o enfermo. Geralmente, quando alguém está enfermo, e eu tive já situações várias aqui na minha casa, em que eu preciso tomar uma medicação, eu não estou legal, e a minha esposa vai lá na farmácia e traz o remédio para mim. Jairo, tá me vindo à cabeça aqui agora? A filha de Jairo estava enferma, claro, ela morre depois, e Jesus está lá no meio da multidão curando a mulher do fluxo de sangue. Eu pergunto, Jesus tem a cura? Tem a cura, é o ponto 2 dessa mensagem. A menina está enferma? Sim, a menina está enferma, é o ponto 1 dessa mensagem. E como é que se resolve esse problema? Jairo foi lá, no ponto 3, ó. Jairo foi lá buscar Jesus e levar Jesus para a filha dele. Porque de nada adianta, gente, a humanidade estar enferma, que é o ponto 1, de nada adianta a humanidade estar enferma, de nada adianta Deus ter o remédio, e o remédio está aí nas 4 paredes da igreja, na farmácia da igreja. As pessoas vão morrer no bairro em volta da igreja, nas bocas de fumo, as pessoas vão morrer nas drogas, as pessoas vão morrer na AIDS, vão morrer. Por quê? Porque elas estão enfermas. Mas nós não temos o remédio, gente? Temos. Então, o que numa mensagem de missões precisa se enfatizar? O ponto 3. Nós precisamos ir até essas pessoas levar Jesus, porque elas estão enfermas e porque Deus tem o remédio para elas. Então nós precisamos levar o remédio para elas. Eu encerro aqui esse ponto, dizendo: 3 tópicos resolvem e são suficientes para esta mensagem, mas os 2 primeiros tópicos não encerram bem esta mensagem. É uma mensagem que precisa desse terceiro tópico, senão a pessoa continua enferma em casa, o remédio continua existindo na farmácia e isso não adianta nada, tá? Precisamos levar o remédio para as pessoas. Então, cada vez que você pregar um sermão, é isso que eu estou ensinando aqui. Se o seu sermão precisa de provas e de evidências, então esgote totalmente o assunto, tá bom? Vamos ao nosso ponto número 5. O nosso ponto 5 é: o número de divisões principais deve ser o menor possível. Eu acabei de falar para vocês que nós devemos usar o tanto suficiente de tópicos para responder uma temática. Nós devemos usar o tanto suficiente de tópicos para deixar as provas bastante evidentes. No entanto,
é necessário que a gente tenha um pouco de cautela aí, tá bom? Já foi sugerido que nenhuma divisão principal necessária ao desenvolvimento completo da tese deve ser omitido. Mas, por outro lado, o pregador também precisa tomar cuidado para ele não introduzir seções desnecessárias ao sermão, né? O James Braga, ele afirma categoricamente, lá no livro dele Como Preparar Mensagens Bíblicas, que o número de divisões do esboço depende do assunto a ser tratado e do conteúdo da passagem. É verdade que alguns assuntos, gente, requer várias divisões, e já outros assuntos podem ser apresentados adequadamente numa única divisão, ou até mesmo em duas ou três. Convém que o esboço se limite a um máximo de, exemplo, a um máximo de 7 divisões, tá bom? Em geral, 3 ou 4 ou 5 tópicos já resolve bem a questão. E aqui eu chamo sua atenção, tome muito cuidado. Uma vez eu fui ver um sermão, o pregador colocou o seguinte, o título era 27 chaves para a prosperidade. Cada tópico dele era uma chave para a prosperidade. Já me deu até desespero, porque ele ia pregar 27 tópicos naquele sermão, gente. Então, ponto 5, cuidado com o número de divisões principais. Não exagere, tá bom? Já vamos então para a questão número 6. Olha só, o plano do sermão deve ser apresentado com variedade, de semana após semana, tá bom? Embora muitos sermões possuam uma estrutura de 3 tópicos principais, a gente não deve empregar sempre o mesmo plano semana após semana. Pelo contrário, a gente deve variar o número de divisões de acordo com o conteúdo do texto e do assunto a ser tratado, tá bom? Também não fique lá em 3 tópicos. Tem um grupo de batistas, né? Eu estou só falando isso porque eu também sou batista, que tem o vício de pregar 3 tópicos. Quase todo esboço deles são 3 tópicos. A gente deve variar, tá, gente? Porque tem assunto que não precisa de 3 tópicos, 2 já resolve. Eu vou dar um exemplo para vocês, aquele texto do Novo Testamento que diz, o cego diz assim, eu só sei que eu era cego e agora vejo. Então eu posso colocar o tema da pregação, a vida antes e depois de Cristo. Primeiro tópico, eu era cego, a vida antes de Cristo. Segundo tópico, agora vejo, a vida depois de Cristo. Ou seja, antes de Cristo as pessoas estavam cegas. Depois de Cristo, elas enxergam a luz. Aí eu posso trabalhar as pessoas perdidas, na sua cegueira espiritual, nos seus vícios e pecados. E depois de conhecer Cristo, como elas entraram na luz, como agora elas andam na luz, como Ele na luz está e como elas têm comunhão uns com os outros. Veja que é um sermão de 2 tópicos: a vida antes e depois de Cristo. Ou o sermão pode se chamar também A Vida em Dois Tempos. 2 tópicos explicam bem este sermão, ok? Agora, tem sermões que exigem mais tópicos. Então não adianta você colocar toda semana o seu sermão com 3 tópicos, tá bom, gente? Vamos variar, porque dependendo do assunto e dependendo do texto que vocês estão utilizando, vai ser necessário usar mais tópicos. Vamos agora, basicamente, à última dica que eu quero dar sobre o uso dos tópicos principais, das divisões principais, que é o ponto 7. Gente, aqui preste muito atenção. As divisões principais devem possuir estrutura paralela. Fica calma aí que eu já vou dar vários exemplos, tá bom? Estrutura paralela, gente, é a disposição de um esboço em forma simétrica, de forma que as divisões se equilibrem adequadamente. Por exemplo, se a primeira divisão ela é apresentada em forma de uma frase, todas as demais divisões principais devem consistir da mesma frase. Se, porém, o primeiro ponto for uma pergunta, os tópicos seguintes também devem ser em forma de perguntas. Não tem a ver com a questão da forma em progressão que eu ensinei agora há pouco, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês, basicamente, do que eu estou falando. Vamos ir aqui para a nossa página ao lado? Eu vou fazer um sermão com vocês. Vamos lá, vamos montar esse sermão. Um exemplo, o nosso tema é sinais da volta de Cristo. O seu texto, vamos lá, o seu texto é Marcos 13. Marcos 13, dos versículos 1 até o 37, que são os textos que ensinam sobre os sinais da volta de Cristo. Obviamente que é um texto longo, tá bom, gente? Então, o que é estrutura paralela? Preste atenção no que eu vou fazer agora. Eu já vou colocar aqui em letra vermelha para que o tópico principal já fique na cor oficial, tá bom?
Então eu vou colocar uma frase. O que é estrutura paralela, Pastor Rubens? Eu vou colocar uma frase, olha. O primeiro sinal da volta de Cristo é... Vamos lá. Bom, deixa eu parar aqui um pouquinho. O que aquele texto diz? O texto diz, por exemplo, no verso de número 6, diz: Muitos virão em meu nome, muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. O primeiro sinal da volta de Cristo são os falsos cristos. Pelo menos é o que está aí no verso de número 6. Veja, o primeiro sinal da volta de Cristo, de acordo com o verso 6, são os falsos cristos. O que eu tenho que fazer? Eu vou copiar aqui, ó, o primeiro sinal da volta de Cristo. E o que eu tenho que fazer? O segundo tópico, o que é a estrutura paralela, Pastor Rubens? Olha agora o segundo tópico. Então, o segundo sinal da volta de Cristo, veja que essa frase, o segundo sinal da volta de Cristo, ela é muito parecida com a primeira frase, o primeiro sinal da volta de Cristo. Vai mudar, claro, o assunto. Por quê? Porque no versículo de número 7, o segundo sinal da volta de Cristo, deixa eu ver aqui qual que é. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, o segundo sinal da volta de Cristo são, são as guerras. São as guerras. Isso está no verso de número 7. Pastor Rubens, o que é estrutura paralela? É isso aqui, ó. É quando os tópicos eles são parecidos às frases. O primeiro sinal da volta de Cristo são falsos cristos. O segundo sinal da volta de Cristo são as guerras. Aí vem, vou colocar aqui, deixa eu pôr aqui, o terceiro sinal, deixa eu mudar aqui, o terceiro sinal da volta de Cristo. E qual é o terceiro sinal da volta de Cristo? Bom, vamos ver o que diz o verso 8. Deixa eu ver aqui. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares. Então, eu vou colocar aqui. O terceiro sinal da volta de Cristo são... Você já entendeu aí, né? São os terremotos. De acordo com o verso 8. Quero que você visualize esse esboço bem simples comigo. Olha só. Sinais da volta de Cristo. O primeiro sinal da volta de Cristo são os falsos cristos. O segundo sinal da volta de Cristo são as guerras. O terceiro sinal da volta de Cristo são os terremotos. Se você continuar a leitura, o verso 8 diz também que haverá fome. Então, o quarto sinal da volta de Cristo, eu vou colocar aqui, eu vou fazer para você, eu quero que você aprenda mesmo o que é a estrutura paralela. Vamos lá. O quarto sinal é a fome. Então, Pastor Rubens, o que é uma estrutura paralela? Uma estrutura paralela é quando os tópicos, agora acho que vocês vão visualizar mais fácil. Você vai observar nessa tela que os 4 tópicos que a gente acabou de fazer, baseado em Marcos 13, 1 a 37, diz que o primeiro sinal da volta de Cristo são os falsos cristos. O segundo sinal da volta de Cristo são as guerras. O terceiro sinal da volta de Cristo são os terremotos. O quarto sinal da volta de Cristo é a fome. Perceberam? Vocês perceberam como que a gente está utilizando a expressão o primeiro sinal da volta de Cristo, o segundo sinal da volta de Cristo, o terceiro sinal da volta de Cristo, o quarto sinal da volta de Cristo, e eles mudam só no final, ó, a fome, os terremotos, as guerras e os falsos cristos. Então, isso, gente, é uma estrutura paralela. É quando os tópicos principais, eles acompanham a mesma estrutura de frase. É claro que aqui você vai preencher depois, tá? Mas aí serão chamados de subdivisões, que é quando você vai preencher isso daqui, ó.
Como é que você pode preencher isso aqui? Vamos voltar lá para outra tela para vocês entenderem. Bom, vou dar o exemplo novamente. Aí está o nosso esboço. Sinais da volta de Cristo. O primeiro sinal da volta de Cristo são falsos cristos. E o que você pode colocar lá? Ó? Número 1, David Koresh. Esse foi um falso Cristo. Se você entrar na internet, você vai encontrar a história dele. Ele veio se proclamando ser o Messias, mas ele era um falso Messias. Então isso prova que os sinais da volta de Cristo estão em andamento. Aqui no Brasil nós temos o Henri Christ, né, lá de Curitiba, que diz, bate de pé junto que ele é Jesus de Nazaré. Talvez você pergunte, mas como saberei se é Cristo? Aí você abre outra tabelinha aí, ó. Cristo virá nas nuvens. O Henrique Cristo não veio nas nuvens, o David Koresh não veio nas nuvens. Cristo virá visivelmente, Cristo virá gloriosamente. Então aqui você está dando exemplos. Nesse caso aqui, você está dando exemplos, tá? Você está dando várias ilustrações de fatos e de pessoas que estão dizendo que são Cristos, mas que a Bíblia diz que Cristo virá desse modo aqui, ó. Nas nuvens, visivelmente, gloriosamente, cercado de seus anjos. Então, sinais da volta de Cristo. Estrutura paralela. Primeiro sinal, segundo sinal, as guerras. Aí aqui no meio você vai colocar nas guerras informações sobre as guerras atuais. Ó. Desde a Segunda Guerra Mundial, em 1945, já aconteceram mais de 300 guerras. Nos últimos 100 anos, já morreram mais de 200 milhões de pessoas nas guerras. E aqui você vai falar só sobre as guerras, entendeu? No terceiro sinal da volta de Cristo, você vai dar informação sobre o índice de terremotos. Mas eu vou dar mais um exemplo para vocês entenderem o que é estrutura paralela, tá bom? Esse pode ser o nosso último exemplo. Bem, aí está, nós temos um tema, o dinheiro não responde, e nós temos aí quantos tópicos? Deixa eu ver, tem 3 tópicos, eu estou deixando a abertura para você desenvolver mais tópicos principais. Todos eles, de acordo com o nosso primeiro ensino, trabalham para o tema. Todos eles, de acordo com o nosso segundo princípio, eles são distintos uns dos outros. Todos os três tópicos que aí estão, eles estão caminhando numa forma, vamos dizer assim, de estrutural, né? Ele está caminhando de forma que eu estou tentando provar nos tópicos a tese que eu lancei no título da mensagem. Ou, de acordo com o que estou ensinando para vocês, eu estou usando o número de divisões que sejam suficientes, que seja também o menor possível, para não ficar exageradamente, e estou mostrando para vocês agora que ele possui uma estrutura paralela. O que é a estrutura paralela? Lembra? É quando os tópicos têm uma frase literalmente Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola. A frase inteira. Só muda o sentido no final, tá bom? Então o dinheiro não responde. Em primeiro lugar, o dinheiro não tem resposta para a salvação do homem. Tá bom? O dinheiro não tem resposta para a salvação do homem. Não salva ninguém. Aí nós temos textos que você pode colocar, né, como número 1, número 2, número 3, número 4. Você pode colocar esses textos, você pode ler esses textos na hora da sua pregação, para provar que o dinheiro de fato não salva ninguém. O dinheiro não é a resposta para a salvação. Veja a estrutura paralela. Ponto 2. O dinheiro não tem resposta, porque o tema é o dinheiro não responde. Então, todos os tópicos vem a frase: o dinheiro não tem resposta. Primeiro, não tem resposta para a salvação. Tá aí os textos. Segundo lugar, não tem resposta para o destino eterno. Não tem como negociar o destino eterno com o dinheiro. Terceiro, o dinheiro não tem resposta para a cura divina. Você pode ter o tanto de dinheiro que você tiver. Você foi desenganado pelos médicos e não tem cura. A medicina não tem cura. Então, o seu dinheiro não consegue comprar a cura divina. O dinheiro não tem resposta para isso, ok? E aí tem mais versículos aí. E você poderia continuar. O dinheiro não tem resposta para o que mais? O dinheiro não tem resposta. Então, a estrutura paralela que eu estou apresentando aqui para vocês, vejam, todos eles traz a mesma frase, ó, o dinheiro não tem resposta para, o dinheiro não tem resposta para, e o dinheiro não tem resposta para. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui um sermonário para mostrar para vocês a estrutura paralela. Deixa eu ver se eu abro esse sermonário aqui do Itamir Neves, tá? Esse pastor que ele fez um sermonário no livro de Atos e fez um sermonário também no livro de Romanos. Vamos ver se eu consigo visualizar aqui rapidamente. Ah, já encontrei de cara aqui, ó.
Aqui ele está falando sobre a consciência de um privilégio específico, fez a introdução e lançou a tese dele aqui. A tese dele está lançada. Deixa eu aumentar a tela. Deixa eu aumentar. Não, não vai ser assim, não. Peraí, vai ser aqui. Isso. Deixa eu aumentar a tela porque tem gente aí visualizando com o celular, né? Então o que acontece? Ele fez a introdução, lançou uma tese e aí ele começa fazendo afirmações. A primeira afirmação mostra a sua definição, servo de Jesus. A segunda afirmação mostra seu foco. Veja que ele usa a expressão afirmação. A primeira afirmação, a segunda afirmação, aí vem a terceira afirmação mostra. Veja, a frase é igualzinha, ó. A segunda afirmação mostra, a primeira afirmação mostra a sua, ok? Então vamos ver se tem mais. Não, aqui não tem mais, mas vamos ver se tem mais sermões aqui para baixo que ele use. Muito bem, aqui ele usa a expressão detalhes, né? O primeiro detalhe refere-se, o segundo detalhe refere-se ao terceiro tópico dele, o terceiro detalhe refere-se, aí vem o quarto detalhe refere-se, o quinto detalhe refere-se. Isso aqui, gente, é estrutura paralela, tá? Vamos para outro esboço dele. Vamos ver se a gente arrasta um pouco mais aqui. Opa! Isso. Olha os tópicos dele aqui, ó. Deus entregou o ser humano à imundície. Tá lá o texto lá na frente. O segundo tópico dele. Deus entregou o ser humano a paixões infames. O terceiro tópico dele. Deus entregou o ser humano a uma disposição mental reprovável. Perceberam? Primeiro, segundo, terceiro lugar, Deus entregou o ser humano. Deus entregou o ser humano e Deus entregou o ser humano. Isso é o que chamamos de estrutura paralela, gente. É quando ele usa, os tópicos são bastante parecidos nas suas sequências, ok? Aqui nesse outro sermão ele mostra, o primeiro princípio mostra que o justo juízo de Deus é incorruptível. O segundo princípio mostra que o justo juízo de Deus é íntegro. Olha que exemplo perfeito que eu estou dando aqui. Ó. O terceiro princípio mostra que o justo juízo de Deus é imparcial. Ou seja, o juízo de Deus é incorruptível. Segundo, o justo juízo de Deus é íntegro. Terceiro, o justo juízo de Deus é imparcial. Viu? Ele usou 3 tópicos aqui sobre o princípio mostra o justo juízo de Deus. E todas as 3 frases em negrito são parecidas. Então, isto, gente, isto é estrutura paralela. É quando todos os tópicos são bastante parecidos à frase e só muda o finalzinho, como eu acabei de mostrar para vocês aqui, tá bom? Então, só para a gente recapitular qual que é a ideia que eu tenho passado para vocês sobre princípios para as divisões principais, elas estão novamente aqui agrupadas, tá bom? Elas devem originar-se da ideia principal, ok? Devem desenvolver para o tema principal. Segundo, elas devem ser totalmente distintas umas das outras. Terceiro, elas devem ser dispostas em forma de progressão, o que é, o que, por quê, onde, como, tá? Quais benefícios, quais malefícios. Quarto, quando você jogar uma tese que requer validação, use o número suficiente de tópicos para respaldar a sua tese. Tá? Quinto, muito cuidado para não ser exagerado no número de tópicos. Sexto, varie o número de tópicos de acordo com o tema, de acordo com o texto. E sétimo, use o método de estrutura paralela, porque isso ajuda as pessoas a memorizarem, a gravarem melhor a sua pregação, tá bom?